temos estudado a Bíblia Sagrada de forma expositiva do livro de 1 Pedro, e nós estamos já desde agosto estudando esse livro, e tem sido de grande importância, e eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós paramos semana passada em 1 Pedro, capítulo 3, e nós paramos no versículos 21, então nós já vamos fazer uma leitura hoje do capítulo 3, do 21 ao 22, e entraremos no capítulo 4, e iremos ler do versículo 1 ao versículo 6, que é onde nós já temos condição de entrar nessa noite, amém? Quem achou, diga amém. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos 21, 22 e 1 Pedro 4, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus, ela nos diz assim. Todos acharam, irmãos? A palavra nos diz assim: que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva pelo batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que ao tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desfriamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isso, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Amém? Feche seus olhos e oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado nessa noite por cada vida dos irmãos que estão aqui. Nós sabemos que durante a semana os irmãos trabalham, muitos têm, Senhor, um dia cansativo, e eu te peço que o teu Espírito Santo, que continua o mesmo, ele venha trazer consolo e refrigério para cada alma nessa noite. Que aqueles irmãos que estão aqui, eles possam ser tocados pelo teu Espírito, que a palavra venha mudar, venha transformar. Os irmãos que porventura não estão nessa noite presente, por causa do seu trabalho, por causa da situação de saúde que a Itália enfrenta, visita cada um deles, visita aqueles que estão de quarentena, abençoa cada família. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar aqueles irmãos que estão em casa e que acompanham esse culto via internet, que eles também lá onde eles estão, eles possam fazer neste momento, um momento de edificação, de adoração. É o que eu peço e eu agradeço ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Semana passada, irmãos, nós entramos num assunto e nós falamos de forma muito clara quando o texto que nós lemos dava a ideia, e o texto é usado para falar que existe purgatório, onde nós falamos que biblicamente só existe uma vida. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, e a Bíblia vai mostrar que Pedro, falando no texto que nós lemos, no versículo de número 21, ele vai dizer que aquele momento do dilúvio, ele serve para nós como uma figura, ele serve para nós como um exemplo, como algo que nós temos que prestar atenção, aonde nós falamos semana passada também, da negligência, enquanto Noé pregava a justiça e construía a arca, as pessoas não acreditaram. As pessoas deixaram de lado o que ele falava e cada um vivia como queria. A Bíblia chega a dizer que uns se casavam, outros se davam em casamento, mas ninguém se atentou pela mensagem que Deus queria. Porque a mensagem principal de Deus para nós qual é?
arrependei-vos. Nós falamos disso naquele dia, e hoje nós vamos falar também sobre uma coisa que é importante, que é quando ele diz que pelas águas aquele povo foi salvo. Os irmãos sabem que tem o sacramento que diz que quem não se batizou não está salvo. Isso não tem fundamento bíblico. Entenda uma coisa: o batismo ele faz parte do processo. Se você não se batiza porque você não quer, se você não se batiza porque você não quer ter um compromisso, você corre um grande risco de perder sua salvação. Mas a nossa salvação ela não pode ser baseada no batismo. E nós vamos ter ensinamentos cristãos que dizem que se não se batizou, no inferno chegou. Mas não é bem assim. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Vamos começar a ler alguns versículos. E eu quero que você abra nesse momento em Efésios, no capítulo de número 2. Porque é preciso também, irmãos, que a gente tenha clareza do que é o batismo. É necessário que a gente entenda a razão do batismo. E muitas vezes, muitas pessoas vão pegar esse texto para dizer que é o batismo que salva, e não é o batismo que salva. Acharam? Porque, diz o texto de Paulo aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Paulo deixa bem claro que nós somos salvos pela graça, por uma misericórdia imerecida do homem, vinda da parte de Deus. E como nós temos acesso a essa graça? Mediante a fé. Que aí, se você pegar o que Pedro está dizendo, você tem que voltar lá atrás, porque Pedro diz o quê? É como uma figura o que aconteceu com Noé. E Noé não foi salvo porque para depois de ser salvo pela arca ele ser justo. Ele era justo antes e por isso ele foi salvo. Não inverta a ordem: eu vou me batizar para que eu possa ser santo. Não é essa a ordem. Existe uma ordem cronológica que temos que seguir para não pecar. Muitas pessoas se batizam para poder casar. Não sei se os irmãos sabem, mas algumas igrejas cristãs ainda hoje só fazem o casamento na igreja se os dois forem crentes. Não faz casamento de um crente e outro não. E isso gera uma abertura, que a pessoa diz: então tá bom, então eu me batizo. Aí ela se batiza para casar. Só que aí ela não vira um cristão. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo também, para a gente ler, para você entender o que diz o texto nessa sequência de fé. Hebreus capítulo 11, o verso 7. Nós temos que nessa noite, quando ler o texto, lembrar que Pedro está dizendo o seguinte: irmãos, aquilo que aconteceu lá com Noé é uma figura. O que é uma figura? É um antitipo, é algo que representa uma coisa futura, e aquele momento representou para nós o que a gente chama hoje do nosso batismo, mas não foi feito por causa das águas, porque diz o texto de Hebreus 11, 7, Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e que foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós vamos ver que qual é a base da salvação? É a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Noé não é salvo pela água, Noé não é salvo pela arca, Noé é salvo pela fé no que Deus disse a ele. E nós temos que nessa noite parar de achar que depois que batizou, virou também um santo, porque o batismo ele é uma simbologia do que nós temos que viver. Se você, escute isso aqui, irmão, se você se batizou, mas não entendeu o que era batismo, pode ser que você ainda esteja dentro de uma vida de pecado. Mas se você se batizou entendendo o que é o batismo, você não está mais dentro de uma vida de pecado.
E quando Pedro diz que é uma figura, a gente tem que deixar bem claro: o batismo, ele faz parte do processo. Só que tem uma ordem primeira, que eu quero que você abra sua Bíblia, Marcos capítulo 16 e o verso 16. Jesus, ele vai dizer uma coisa que nós temos que considerar, para que a gente não fique sendo induzido a batizar morto, induzido a batizar uma pessoa que está doente. Não tem que batizar, porque se não batizar vai morrer, se não batizar vai morrer e vai para o inferno. Temos que ter atenção, porque também tem muita gente boa que não quer se batizar, porque acha que não é o momento. Quer dizer, então, eu estou bem de saúde e eu não quero me batizar, porque batizado é um compromisso. Eu não quero. Mas se Jesus voltar hoje, como que fica a minha situação? Porque eu não quis me comprometer. É como uma pessoa que está namorando um rapaz faz algum tempo e ela fala: vamos casar? E ele fala: não quero casar com você não. Casar é muito sério. Você fica com um cara desse? Fica nada. Você fala: ó, procura teu caminho, porque eu quero casar. Por que nós fazemos isso com Deus então? Porque tem tanta gente dentro da igreja que não se decide a batizar, não se decide. E Jesus vai dizer o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Perceba uma coisa: antes do batismo tem uma coisa chamada quem crê. Se você nessa noite entender isso, você vai entender a importância que tem o batismo de Jesus Cristo. Não é quem for batizado será salvo, é quem crê e for batizado. Então o batismo, ele está fazendo parte do processo? Está fazendo parte do processo. Só que ele não é a causa da salvação, porque hoje tem igrejas que batizam morto. Tem pessoas que fazem às vezes uma confusão, irmãos. Pega alguém todo entrevado e quer colocar na água para batizar, e não tem entendimento que o banho somente não resolve. Tem que crer, e quando você fala em crer, você crê que Ele é o Filho de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Salvador, Juiz, Senhor, tem o domínio nas suas mãos, tem autoridade para fazer o que Ele bem quiser. Não é só entrar na igreja e falar: agora eu faço parte, para ser membro da igreja, eu tenho que me batizar, eu quero me batizar. O batismo não é para te transformar membro da igreja. O batismo é para você expressar que agora você é um cidadão do céu. Essa é a razão. E quando nós lemos o texto, nós também teríamos que ler, vamos ler, o segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, porque existia um pedido, depois que ouviram a pregação do Evangelho. As pessoas ouviram Pedro e todos os discípulos pregando, e foi perguntado para eles: o que a gente tem que fazer, Pedro? O que a gente tem que fazer agora? Achava aí? Olha o que ele vai dizer: e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eu preciso entender? Que para mim se batizar e o meu batismo ele ter sentido, eu tenho que ter me arrependido. E Pedro, se você volta em Pedro, porque quem faz a interpretação que o batismo é a causa, ele corta o texto, ele não lê o texto todo. Porque Pedro vai dizer o seguinte, no versículo 21, que a figura do batismo, e o Pedro vai deixar bem claro, não do despojamento da imundície da carne. Não é o banho que vai te salvar, não é o mergulho que vai te salvar, mas ele vai dizer que é a indagação. Indagação é uma pergunta, uma interrogação do quê? De uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo, irmão, é quando você reconhece, quando você tem plena convicção de quem é Cristo, e você assume publicamente. E para nós aqui,
é normal. Mas naquele momento, quem se batizava em público virava um perseguido. Será que se nós tivéssemos que declarar para todo mundo, quantos cristãos são calados, irmãos? Existe uma brincadeira que fala os irmãos 007, não é isso? Que só a igreja sabe que ele é cristão. No trabalho ninguém sabe, o vizinho não sabe, porque ele não dá testemunho, ele não canta, ele não prega, ele não evangeliza. Nós temos que nessa noite entender o que é o batismo. Ele é um reconhecimento que Cristo, ele tem autoridade para me perdoar. Eu aceitei esse perdão e a partir de hoje eu me comprometo com ele. Se você não entender isso, vai ser o que ele fala do banho. Mas ele fala que é uma interrogação da tua boa consciência. É por isso que na hora do batismo, a gente pergunta para a pessoa que vai se batizar: tem alguma coisa alta aí, não sei o que é. Poder abaixar alguma coisa, Lucas, está dando uma microfonia aqui. Não sei o que é. Espera aí. Não, parou. Então, abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler um texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando ele fala de boa consciência, a gente já falou aqui o que é consciência. Quando vai se batizar, a gente pergunta para a pessoa: você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Sim, creio. Você está arrependido dos seus pecados? Sim, eu estou. Então, pela sua confissão, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Pela tua confissão, eu te batizo. Mas quem disse que estava com a consciência pura, quem disse que estava com a consciência plena de quem ele era, foi você. E aí vai lá e ó, diz Paulo, quando ele escreve esse texto, de 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 17, que se você não tiver entendido isso aqui, você está tendo uma vida cristã muito triste. Porque diz ele: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. E aí tem um detalhe: as coisas velhas, elas já passaram, tudo se fez novo. Então não tem como depois do batismo eu ser igual. Glória a Jesus. Não tem como depois do batismo eu continuar da mesma forma. Não tem como os meus pensamentos serem ainda os mesmos. E é isso que o diabo tem feito, enganando eu e você. Muitas vezes temos a credencial, até falar em credencial, né? Os irmãos viram? Temos a credencial, temos um cargo na igreja, mas será que nós temos parte com Deus? Que o batismo tinha que nos gerar um contato divino com Deus. E aí agora, depois do batismo, eu já não sou mais o mesmo. Quem te encontra fala: por que você não fala mais palavrão? Agora eu sou uma nova criatura. Por que você não fofoca mais? Porque eu sou uma nova criatura. Cara, você parou de mentir e agora eu sou uma nova criatura. Meu, você não é mais mulherengo? Não, aceitei Jesus, corrigi meus problemas e agora eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu encontrei o Salvador do mundo. E como você declara isso? Através do batismo. Mas Pedro vai dizer que o batismo não é o banho, é a interrogação de uma consciência para com Deus. E se tem uma coisa que eu e você sabe, é a consciência. Quando deita, ela está lá do teu lado. E ela fala para você: você não foi. Não é assim? Você não foi porque você fez. A consciência tem esse stick na gente. Por que você não ligou? Por que você não falou? Por que você não respondeu? Por que você não foi? Por que você foi? A consciência te acusa de tudo, irmãos. Ela está atrás de você todo dia. Por isso que nós temos que ter o quê? Uma boa consciência para com Deus. E o batismo, ele tem essa fundamentação quando nós temos essa questão de: eu morri e eu nasci de novo.
E quando ele fala de figura, nós podemos pegar e ter realmente uma figura. As águas do batismo, para Noé e sua família, foram bênção, foram salvação. Mas para os outros foram maldição. A arca foi segurança, para os outros não foi segurança. Quem não entende o batismo de Cristo, ele é uma condenação para aqueles que não se batizam. Porque Jesus disse: se você crê, você se batiza. Ah, eu creio, mas eu não vou me batizar agora. Então você não creu, meu irmão, desculpa, mas você está no processo. Por isso que nós temos que entender nessa noite e parar de viver uma vida cristã sem compromisso. É uma coisa, irmãos, que para mim e para você não tem noção. Nós não temos noção. Os irmãos que estão estudando a carta desde o começo sabem, esses irmãos estavam perdendo casa, estavam tendo que mudar de emprego, estavam tendo que viver por aí correndo. Por quê? Porque se batizaram e todo mundo sabia que agora era crente, não dava para esconder. Ao invés de negar a fé, eles negaram os bens. Ao invés de negar a fé, eles negaram a liberdade. O que a gente nega para ser cristão? Pelo contrário, a gente quer mais liberdade. Vamos parar de pedir coisa. A igreja tem que ser light, livre, leve, solto. Deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu viver a minha vida. Viva a sua vida, mas viva comprometida com Deus. Viva comprometida com Deus. Então, temos essa figura. E aí Pedro vai dizer uma coisa que você tem que entender também, quando ele vai dizer que tem uma razão para isso. Quando ele fala a boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, também temos que parar de vacilar nos pensamentos. Jesus Cristo ressuscitou, ok? Aleluia. Diz Paulo em 1 Coríntios 15:14. O que é que Paulo diz? Se Cristo não ressuscitou, é vã a tua fé. Mas se Ele ressuscitou, se prepara, porque você no dia da morte ressuscita também. Essa é a nossa esperança. O cristianismo virou moda, virou frequência, virou lugar de onde, eu não sei, irmão, mas parece que quando vem alguém importante no culto é mais precioso do que Jesus. E a causa de estar aqui não é nenhum de nós. A razão de estar aqui é porque aquele Jesus, Filho de Deus, imaculado, Ele desceu aqui, Ele aceitou tudo, Ele foi crucificado e Ele ressuscitou. Essa é a razão. Não importa quem vem, quem não vem, o importante é que Ele esteja, porque aonde Ele está, milagres acontecem, dores vão sendo tiradas. Glória a Jesus. Nós temos que crer nisso nessa noite. E ele vai dizer uma coisa que é muito bom, porque vai dizer assim, ó, no versículo 22, que Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potestades. Ele está dizendo, esse Jesus agora tem todo o poder, irmãos. O próprio Jesus vai chegar a dizer, foi-me dado todo o poder. E nós servimos esse Jesus? Será que nós temos essa confiança para descansar e falar, eu estou servindo aquele que tem todo o poder? O diabo tem poder? Tem. Só que Jesus tem todo o poder. Entenda isso nessa noite. Ele tem poder de desfazer todas as obras do diabo. Glória a Jesus. Mas é preciso haver de nós um comprometimento com esse Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 34. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo de número 8, verso 34. Olha como Jesus tem poder. Olha o que Paulo vai dizer. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse Jesus que subiu, Ele está lá intercedendo, irmão. Sabe quando você faz aquelas coisas que ninguém vai te perdoar?
Jesus está lá dizendo: calma, Pai. Calma, Pai. Me dá mais uns dias, Pai. O Espírito Santo vai lá. Aí o Espírito Santo vem e fica incomodando você, mas você fica resistindo. Aí Deus quer aplicar a justiça dele, porque Ele é um Deus de justiça. O Salmo chega a dizer que Deus se irrita todo dia. Olha para a terra e vê quem era para ser santo não sendo santo. Olha para a terra vendo quem diz que ama Ele não amando o próximo. Olha para a terra, vê quem diz que conhece Ele, ignorando o que Ele ensinou. Nessa hora entra a misericórdia, entra esse Jesus. Esse Jesus entra como um intercessor e nos ajuda a caminhar. E por essa razão nós teríamos que ter um pouco mais de fé. Por essa razão nós tínhamos que fazer o que diz aqui em Hebreus capítulo 10. Por essa razão nós tínhamos que fazer o que diz o escritor aos Hebreus. No versículo de número 19, ele vai dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia. Sabe o que é ousadia? Para entrar no santuário. Mas eu não posso, você não pode. Mas você vai entrar nesse santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com confiança verdadeira, com coração verdadeiro, em inteireza de fé, tendo o coração purificado do que? Da má consciência, e o corpo lavado na água limpa. Se achega a Ele, mas lembre-se que tem um processo. Eu tenho que estar com a minha consciência lavada, eu tenho que estar com o meu coração verdadeiro, eu tenho que ter passado por uma água limpa. Essa expressão de água limpa é que foi feito um batismo consciente, um batismo de compromisso, um batismo de dizer: olha, a partir de hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ah, se nós vivêssemos como Jesus! Ah, se nós tivéssemos essa certeza que Ele existe! Porque o que se tem feito hoje parece que nós não temos certeza. O nosso posicionamento, as nossas atitudes, muitas vezes parece que é nós que estamos no controle, não é isso? Eu vou quando eu quiser, eu faço quando eu quiser, eu decido quando eu quiser. Quem manda sou eu. Quem disse? Falava ontem com a irmã Mara. Quantos anos tem sua irmã, Mara? 42 anos. Como é aí, ó? Não, eu estou novo, vou curtir um pouco, daqui a pouco. Quem disse? Basta um toque, uma veinha entorta no cérebro, você cai no chão, não consegue mais pensar, não consegue raciocinar, cai numa cama, tem que ir para onde quiserem, na hora que quiserem, e nós achamos que temos domínio. Mas entenda nessa noite, o domínio está em Deus, o domínio está na mão dEle, e Ele cuida de você. Mas é preciso se comprometer, é preciso tomar uma postura de comprometimento. Irmãos, eu não sei se você crê mais, porque tem gente que não quer mais falar disso, mas existe uma volta de Jesus chegando, existem profecias se cumprindo, existem sinais no céu, na terra. O nosso Brasil está caindo debaixo d'água. Esse vírus, essa pandemia que não é pandemia, não sei o que é isso, mas está aí, trazendo prejuízo financeiro para as famílias, medo, pessoas que estão tendo depressão, se suicidando, briga entre famílias e irmãos, porque um crê, outro não crê na vacina, e eles brigam até se desentenderem e pararem de falar. Continuemos. Diz o texto de Pedro, o versículo 1 do capítulo 4. Pedro vai trazer uma ideia, irmãos, que como eu queria ter 100% isso dentro de mim, e eu como os irmãos estou em processo, amém? Eu como os irmãos tem dia que estou
Como diz no Brasil, capá virada. Como diria capá virada em italiano? Não existe, né? Mas eu acho que não tem essa... Tem? Esse ditado? Acordei mal, né? É o dia que você acorda virado, irmão. Nada tá bom. A roupa não tá bom, a comida não tá bom, o clima não tá bom, quem te liga não tá bom. Você não quer fazer nada. Eu também estou no processo. Não pensa que é só você não. Só que nós temos que nessa noite buscar não sair do processo. O problema é que às vezes a gente pula da linha de produção. Você vê um carro lá só o esqueleto, você fala, é carro feio, mas ele está na linha de produção. Calma, calma. Quando ele sair lá na ponta, você vai pagar bem caro por ele e vai achar ele bonito ainda. E nós estamos dentro dessa linha de produção. E a Bíblia diz que vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. E o dia perfeito é quando a trombeta tocar. Por enquanto nós ainda somos esquisitos, nós ainda temos pensamentos esquisitos, mas nós não vamos sair da linha de produção, porque na linha de produção tem o Espírito Santo trabalhando todo dia em nós. Quando nós queremos sair, ele fala, volta, mas está doendo, mas é o processo, fica aí, não sai, continua, eu vou purificando, eu vou limpando, eu vou guardando. Quando chegar no final, você vai estar apto para entrar dentro de um portão, e vai ter alguém lá gritando o teu nome, e você passa porque você passou pelo processo. Nós precisamos nessa noite entender o que é ser cristão. Nós precisamos ler esse texto e falar, peraí, isso aqui não é um texto para passar tempo, vocês têm mais o que fazer, eu tenho mais o que fazer. Nós não estamos aqui brincando, nós não viemos aqui perder tempo, mas pedir ao Senhor que nos ajude a sentir a sua voz, a ter o Espírito Santo comandando a nossa vida. Esses demônios que tentam nos atrapalhar, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, mande eles para longe de nós, para que nós possamos andar em santidade, em verdade, mesmo no meio de guerra, com alegria, com paz no coração. E aí Pedro vai dizer no capítulo de número 4, versículo 1, ele vai começar a dizer algo de novo, porque Pedro repete, irmãos, tem coisas que não é brincadeira, nós temos que falar sempre. Ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne, ele já cessou do pecado. Entenda uma coisa, isso foi verdadeiro. Pode você não gostar de alguma pessoa, mas Jesus morreu por ela. Ele padeceu na carne por nós. Isso é uma coisa que você tem que se lembrar, porque hoje se prega um evangelho que passa longe do que é bíblico. Se tem alguém aqui que quer sofrer, me desculpa, você está louco. Se tem alguém aqui que gosta de passar fome, me desculpa, você não está bem das ideias. Se tem alguém aqui que queria estar fazendo nesse momento um pedinte na rua, você não está legal. Nós, dentro de nós, queremos estar bem. E não é pecado estar bem. O pecado é quando nós largamos os princípios, quando nós largamos o Senhor em busca de algo que é passageiro, porque essa terra vai passar, essa terra vai ficar, e depois daqui tem vida eterna para aqueles que creram, e tem sofrimento eterno para quem não creu. E ele vai dizer, olha, esse Jesus, ele padeceu por nós na carne. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Vamos ler? O seu modelo não é o pastor. Me desculpa. Olha o pastor da igreja, irmão. Olha, se ele estiver esquisito, muda de igreja, amém? Se teu pastor estiver todo torto, muda de igreja. Mas o teu modelo é Cristo. O teu modelo é Cristo. O teu modelo se chama Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo e breve vai voltar. O problema é que hoje as pessoas estão atrás de pessoas, e aí a fé é uma fé de momento. Acharam? Olha o que diz o texto bíblico, capítulo 2, verso 5, vamos ler até 8. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse Jesus que a Bíblia diz, vocês têm que ter o mesmo sentimento que eles, vocês têm que pensar como ele foi humilde, e ele obedeceu o que o Pai tinha lhe mandado fazer. Irmãos, para nós obedecer a Deus hoje, nós precisamos de 50 mil revelação. Nós falamos, Senhor confirma, Senhor confirma, Senhor confirma, e nós estamos pedindo para Ele confirmar o que é trivial: não mentir, não enganar, não adulterar, não se fornicar. Isso não precisa de revelação, e nós estamos pedindo para que Deus revele o que é natural. Em nome de Jesus, hoje vamos entender que temos que ser como Ele, obedientes. Aleluia. Glória a Jesus. Se não tiver essa interação, se não tiver essa consideração, você se acha sofredor, você acha que só você sofre, você acha que Jesus, Ele não sofreu. Abra sua Bíblia, vamos ler mais um texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta lá, abre aí no capítulo 5, verso 15. Se Cristo padeceu por nós, olha o que diz lá: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem que convir comigo que nós temos uma facilidade de correr para o mal quando está tudo bem, não é isso? Quando aperta, irmãos, nós vamos, olha só, eu digo por experiência, quando está tudo dando errado, você deita 1h da manhã, mas às 3 você está de pé para orar. Aí você acorda às 6 para orar de novo. Aí você pergunta se não tem culto em algum lugar, porque você precisa ir no culto. Mas isso vai acontecer só quando está tudo mal. Nós temos dificuldade de entender que temos que ir para os pés dele quando está tudo bem, quando o dinheiro está na conta, quando a saúde está boa, quando tem um monte de convite. Nós vamos falando, não é importante esse culto. Ah não, esse culto, ah não, se eu não for hoje, tem domingo que vem. Não, culto sempre tem, gente. Muitos até pensam, se essa igreja fechar tem outra. Igreja sempre vai ter. Por isso que muitos não se comprometem com uma igreja, com uma igreja. Tem pessoas que não querem compromisso com nada, e Deus chama eu e você para entender isso. Eu e você temos que ser o quê? Pessoas que vivem para Ele. Você está vivendo para Cristo? Nós vivemos para Cristo, irmãos. Ele tem algum domínio sobre nossa vida durante o dia, mas é bom se lembrar que Ele morreu por nós, que Ele se entregou por nós. E Pedro diz uma coisa aqui, eu quero que você leia aí comigo. Já que Cristo fez isso, armai-vos também vós com esse pensamento. Essa palavra armai-vos aqui, se você pegar lá, plisaster no grego, quer dizer que é um vocabulário de militar. Quer dizer que está tendo uma guerra, e você precisa estar preparado para se defender e para atacar. Quando ele fala armai-vos, quem está lendo o grego fala, peraí, Pedro está mandando pegar a espada? Pedro está mandando pegar uma arma? Não é isso. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, vamos ler um texto. 2 Timóteo, capítulo de número 2, vamos ver o verso 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo de número 2, os versículos 3 e 4.
Olha o que diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que lhe alistou para a guerra. E se alguém também milita, ele não é coroado se não militar legitimamente. Quando fala de uma guerra, o cristão tem que entender: você, irmãos, para ser fiel tem que batalhar. Eu, para ser fiel, tenho que batalhar. E Paulo vai dizer assim, batalha como um bom soldado. E um bom soldado, ele não se enrosca com coisas alheias, ele fica preparado, ele não descansa, ele não dá trela para o inimigo. Nós temos o caso famoso de Gideão, lembra? Vai lá, Gideão, tem muita gente aí, mas são tudo relaxado. Vai lá, manda tomar água. Primeira pergunta: os covardes voltam. Eita, voltou um monte. 10 mil, numa lapada só. Covarde medroso sai fora. Eu e você temos que entender que quando fala armai-vos, está dizendo: você está numa guerra, presta atenção. Só que a tua guerra não é contra o teu marido, não é contra o teu esposo, não é contra o teu filho, não é contra a tua mãe, teu pai, não é. E aí você tem que abrir a Bíblia comigo, Efésios capítulo 6, abre aí. A famosa palavra que nós cantamos. Efésios capítulo 6, vamos ler do 11? Vamos ler o 11, deixa eu ver aí, o 13, o 12 também, vamos lá. Do 11 ao 13, olha o que diz a palavra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Nós temos pegado a armadura de Deus para lutar contra o inimigo, e Paulo vai dizer o seguinte: ele não vem de cara lavada, irmãos, ele vem disfarçado. Às vezes ele vem te chamando de amigo, às vezes ele vem te chamando de bênção de Deus, às vezes ele vem te chamando de homem, mulher de Deus. Eita, vaso! Você precisa estar armado para você não ser iludido. E a armadura não é para quando está tudo bem, a armadura é para o dia mau, porque ele chega. Mas se a armadura tiver em você e o dia mau chegar, você vai passar, e quando passar você vai estar firme. Porque muitas pessoas caíram porque não vestiram a armadura, ficaram brincando com Deus. E Pedro está dizendo para eles: armai-vos com esse pensamento. Armai-vos com esse pensamento. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz uma coisa que é bom você ter aí no seu coração. Capítulo de número 10, verso 3. Porque nós temos muito crente brigão hoje, irmãos. O que tem de crente brigão é uma belezura. Estão por aí brigando com todo mundo. Olha o que diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ainda existe um Deus que vê a tua oração. Ainda existe um Deus que cuida de você no secreto, no oculto. Só que nós não recorremos mais a Deus. E quando ele está falando desse armai-vos, ele vai incluir uma coisa. O que é o armai-vos? Se protejam, estejam preparados. Ele vai falar assim: se arme com esse pensamento. E aí eu quero que você se lembre do que é essa questão desse pensamento. Abra sua Bíblia comigo, para você saber também quem é esse inimigo. Volta lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8.
para você ver que não é o teu vizinho que é teu inimigo, que não é tua mãe, não é teu pai. O diabo pode até estar usando essas pessoas, mas eles não são o seu real inimigo. Disse Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está por aí, irmãos. Ele está por aí. No dia que você vacila, ele fala: opa, é minha vez. É por isso que você tem que estar armado, vigilante, protegido, sem vacilar, com o teu pé direito armado, com o outro para cá, e falar: bate que eu estou aqui firme. Você tem que nessa noite ouvir o conselho de Pedro, que é: armai-vos com esse pensamento. E aqui, se você vai lá no texto original, tem autem e noian, que significa, o que é esse pensamento? A mesma disposição mental que teve Jesus. Nós precisamos orar mais e mais e mais e mais, para nós termos a mesma disposição mental que Jesus teve, porque nada começa aqui. Jesus chega a dizer que tudo nasce do coração, não é isso? Da onde vêm os homicídios, as traições? É tudo aqui, ó. Começa aqui dentro e depois se externa. Mas se você tiver o entendimento que você precisa buscar, ter dentro da sua vida essa direção de uma disposição mental igual a Jesus, você vai ter uma vida melhor. E olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Leia comigo, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 12. Eu vou ir lendo, porque aí ganha tempo, amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Entenda uma coisa: Deus, Ele está te olhando, está me olhando, e a sua palavra, ela é poderosa para discernir se o meu pensamento e o meu coração estão alinhados com a vontade de Deus. É por isso que nós muitas vezes não se preocupamos, irmãos. Existem pessoas usando coisas que Cristo ensinou, princípios, para estar bem. E nós às vezes estamos dentro da igreja e não usamos princípios. Quer ter uma mente que vai ter essa sintonia com Cristo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje está incentivando a parar de usar a Bíblia. Não, mas tem no celular. Tem no celular, tá bom. Não é que também não posso ser, porque na época só tinha livro, né? Então, mas as pessoas não querem mais ter o trabalho, não, isso pesa na mão. Tá bom, não quer carregar, não carrega, mas leia. E quem sabe aqui, quem é leitor, eu sou um leitor, tem nada como pegar o papelzinho e folhear. A tela você lê, mas aqui é melhor. Você quer ter um pensamento alinhado com Deus? Leia a tua Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir o teu pensamento, o meu pensamento, o meu coração e o teu coração. E quando fazemos isso, alinhamos com Deus. Vamos alinhando. Será que a gente tem essa disponibilidade? Será que a gente podia falar que nem Jesus fala? A minha comida é a fazer a vontade de meu Pai. Será que a gente, irmãos, eu quero que você pense, porque nós estamos estudando uma carta de irmãos que estavam sendo perseguidos, de irmãos que não eram cristãos por conveniência, de irmãos que não estavam na igreja porque dava carro, dava chave, dava ouro, dava bênção. Não, eram irmãos que estavam na igreja porque tinham aceitado a salvação, o perdão dos pecados, a renovação da alma, e para isso estavam sendo perseguidos. Será que nós estamos com essa disposição por Cristo?
Será que a gente tem a vontade dele em nós? Será que a gente fala, Senhor, faz em mim a tua vontade? Eu nunca vi alguém, por exemplo, a gente tem um engenheiro aqui, se ele tivesse ficado em casa dormindo e falando, eu quero ser engenheiro, ou como você é engenheiro, não era engenheiro, teve que estudar, teve dia que teve que ligar para alguém e falar, eu não vou parar com isso aqui, é muito difícil. Aí alguém teve que dizer, continua. A gente quer ser cristão assim, ó, dormindo. Nós não queremos viver as marcas de Cristo no nosso corpo. Alguns até dizem, não, esse negócio para mim não, essa igreja aí está com nada não, hein? Esse negócio aí, eu quero um negócio light, quero tudo sem açúcar. Abra sua Bíblia por gentileza. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 10, 28. Qual que é o pensamento que nós temos, irmãos, com relação a esse conselho? Porque nós temos medo mais do Covid do que de Deus, temos medo mais do patrão do que de Deus, temos até medo às vezes do pastor, tem gente que tem medo do pastor, não sei porquê, mas tem. Meu Deus, o pastor está chegando. E Deus lá na sala olhando para ele, falando, esse não está entendendo nada. Olha o que diz aí, e não temam os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que tem poder de fazer padecer no inferno, a alma e o corpo. O máximo que os homens podem fazer conosco é nos tirar dessa terra, e esse pensamento os irmãos do passado tinham. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou morrer, basta. Vai levantar outro para pregar, mas eu vou morrer. Mas eles não desistiam de ser fiéis a Deus. É o que eu quero que você pare nessa noite e pense, o que tem feito você não ser fiel a Deus? O que faz você desistir de orar, de falar com quem pode te ajudar? O que faz você parar de ser fiel nas mínimas coisas? Mas aqui Jesus diz o seguinte, não temam quem pode tirar a sua vida. Não tema, porque vocês, depois de morto, vocês alcançam o fim da fé de vocês. Qual que é? Não é o carro. 1 Pedro aí 1,9 a gente leu. O fim da nossa fé é a salvação. Que evangelho esquisito, salvação. Estou precisando de carro, dinheiro, estou precisando de tanta coisa. E Deus pode te dar. É isso que as pessoas se esquecem. Que Deus não quer você na miséria, não é isso. Só que não podemos tirar a cruz para dizer que está tudo legal, não podemos tirar o compromisso para dizer que está tudo bem, não podemos tirar a responsabilidade pessoal para dizer que está tudo certo, cara, faz o que você quer, vive como você quer, não, viva como Ele falou, viva como Ele instruiu, e arme o teu pensamento, protege a tua mente, para de ver o que não presta, para de ouvir o que não presta, para a tua mente ficar guardada nele, para o seu pensamento se alinhar com Ele. Olha o que Ele diz, olha o que Ele fala, que você fica bem. Está todo mundo dizendo que vai ter crise, você está falando, Ele cuida de mim na crise. Está todo mundo dizendo que esse coronavírus vai pegar e vai piorar, e você fala, não importa se piorar, eu tenho Deus que cuida de mim, não me deixa, não me abandona. Mas você está aí sofrendo, não importa, mas Ele está aqui comigo. Essa é a graça de ser cristão. Essa é a graça de acordar de manhã no meio desse mundo cheio de dúvidas e ter uma certeza no teu coração. Não sei se você mora numa casa grande, pequena, bonita, feia, mas eu sei que Deus, através de Jesus Cristo e com o Espírito Santo, Ele vai lá na sua casa, faz morada na tua casa e está lá com você. E o texto vai nos deixar claro, quando você vai entender que quem sofreu, o que ele diz lá? Volta lá. Versículo 1. Qual que é o pensamento que a gente tem que nutrir? Que aquele que padeceu na carne, ele já cessou de pecar. Irmãos, só vai sofrer por Jesus quem já entendeu o que é Jesus. Só vai sofrer por Jesus quem lá no batismo não tomou banho.
Só vai sofrer por Jesus quem se batizou com uma consciência boa. E ele diz: olha, pois quem padeceu, é o que está escrito aí na sua Bíblia, aquele que padeceu na carne, ele já cessou de pecar. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler um texto. Eu quero que você pense uma coisa comigo. 1 João capítulo 8, versículos 3 e 6. Capítulo 3, versículos 6 e 8, irmãos. 1 João, capítulo de número 3. Vamos ler os versículos 6 e 8. Acharam? Porque se eu padeço, eu já não peco mais. Mas se a Bíblia diz que eu sou pecador, como é que funciona isso? Olha o que diz o texto: quem pratica o pecado, não, versículo 6, qualquer que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Se você vive pecando, tem alguma coisa errada. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conhece. Aí você pode dizer: não, eu não concordo com esse texto bíblico, é um direito seu, mas está escrito. E aí quando você lê o versículo 8, diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Duas coisas que eu quero que você, quando lê o texto, entenda: praticar quer dizer que é uma coisa constante. Quando você lê lá em cima, diz quem vive pecando, não é quem peca. Quando nós se batizamos, nós continuamos sendo pecadores, irmãos. Só que agora nós somos justificados por Cristo. E nós não vivemos mais na prática voluntária do pecado. E aí você fala assim: mas eu não acho não, acho que a gente vive pecando normal. E eu sempre gosto de fazer comparação para que você pense um pouco. Se o pecado que você pratica fosse outra pessoa, você acharia que ele era normal? O pecado que você pratica, se outro praticar e você olhar, você vai falar: é normal. Não fala não. Nós vivemos um tempo que quem fuma diz que parar de beber é fácil, não é assim? E quem bebe fala que parar de fumar é fácil. Só que não, como eu fumo, eu falo: não, fumar é difícil, hein? Mas beber é mais fácil. Aí o que bebe fala: não, beber é difícil, mas fumar é mais fácil. Nós temos facilidade de ver isso. Mas quando nós lemos um texto, a palavra diz: se eu vivo na prática, eu não conheço ele. Não conheço. Não, mas é batizado. Não conhece ele. Mas é o pastor da igreja. Não conhece ele. E aí é um alerta. Se você diz que conhece ele e está na prática do pecado, se prepara. Olha o que diz o texto de Hebreus. Abre aí. Não, pastor, eu conheço Deus, eu estou pecando, mas ele está no controle. Eu estou aqui pecando à vontade. Eu sei que ele não gosta, mas eu estou pecando, pastor. Olha o que diz aí. Hebreus capítulo de número 10. Quero ler com os irmãos o versículo de número 26. Acharam? Acharam? Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se eu peco voluntariamente, sei que estou errado, ninguém manda em mim, faço o que quero, ok? Fique tranquilo. Não tem mais sacrifício para o teu pecado. Mas quando você peca, reconhece e se arrepende, existe uma mão de Deus para te perdoar através de Jesus Cristo. E é isso que está virando uma brincadeira hoje. Crente que um dia é crente, outro dia não é mais.
Gente que aceita Jesus no ano 3, 4 vezes. Pessoas que vão assumir um compromisso com Ele, mas é de momento, é de emoção. E alguém diz: prega mais emocional que o povo vem. Não queremos emoção, queremos salvação. E a salvação tem que ser pelo coração transformado no Cristo Jesus. Glória a Jesus. Se tem uma época que a gente chora fácil, é essa. Você assiste um vídeo do YouTube, de Facebook, você está chorando. Esse dia eu assisti um vídeo, eu achei que era verdade, o rapaz queria se suicidar, e não era, e eu estava chorando, era o cara interpretando. Eu falei: oh meu Deus, chorei à toa. Mas é verdade, parecia muito real, Ainda falei: meu Deus, o cara, ainda bem que tinha alguém. Mas eu pensei: estão filmando isso, né, com tanta qualidade de vídeo, tinha alguém querendo se matar, o cara vai filmar? Não era uma encenação. Mas eu chorei. Não pregue para as pessoas chorar, pregue para elas se converterem. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é trazer um show gospel, não é fazer as pessoas sentirem o gozo da alegria de viver em meio ao pecado feliz, mas é o gozo de sentir que eu preciso sair desse pecado, porque tem uma porta me chamando e dizendo: vem, eu te espero e eu te ajudo. Será que você nessa noite fez o que diz Gálatas 2:20? Abre aí. Eu acho que eu tenho que parar, né? Não sei a hora. Tenho. Vamos só ler esse versículo? É o último mesmo. Os irmãos que estão esperando mais versículos, esse é o último. Acharam? Será que a gente pode falar isso aqui hoje, irmãos? Será que o Espírito Santo poderia se alegrar de ouvir a gente ler isso e falar: não, isso aí é real na minha vida? Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que nós estamos fazendo isso? Será que eu estou morto com Ele naquela cruz? Porque se eu estiver morto com Ele, o pecado já não me influencia, a bebida não me atrai mais, a mulher adúltera não me atrai mais, o homem adúltero não me atrai mais, as tentações já não me atraem mais. Por quê? Porque meu coração já está na cruz do Calvário, eu já estou cheio do Espírito Santo, eu já estou querendo que Ele volte para estar perto dEle. Glória a Jesus. Que a gente possa nessa noite buscar essa ligação com o Senhor, buscar esse sentimento, essa mentalidade de Cristo, que a gente possa hoje buscar trabalhar os nossos pensamentos, e isso é através da oração, isso é através da leitura bíblica, isso é através da comunhão um com o outro. Irmãos, hoje eu mandei lá na igreja esse negócio de online, irmãos que estão em casa aí, se você está em casa e poderia estar na igreja, você está pecando. Quem fica em casa porque não quer vir na igreja e pode, ore ao Senhor, porque tem que vir aqui apertar a mão do outro. Mas eu não gosto do irmão, vai para o inferno então. Tem que ter gente para a gente desenvolver o amor. Tem que olhar para o irmão que está lá bravo com você, e você fala: Pai do Senhor, varão, me perdoa. E você vai indo e vai indo. A gente tem que ter comunhão. Sem comunhão, quem come online, quem bebe online, quem toma banho online, e agora adorar a Deus tem que ser online. Se não pode, Deus entende. Essa ferramenta é para quem não pode estar aqui. Essa ferramenta é para alguém que está num lugar que não tem igreja, mas quem tem a igreja do lado e fica em casa deitado no sofá, e aí põe lá 2, 3 comentários para dizer: ah, participou do culto, participou nada, estava assistindo novela ou filme, e dando coraçãozinho na live, e não prestando atenção, e não lendo a Bíblia. Deus nos chama para um compromisso, Deus nos chama para um momento de viver uma vida santa, um pensamento santo, para que quando você pregar, Ele seja glorificado e não você, Ele seja exaltado e não você. Aleluia. Nós precisamos de um Espírito Santo sobre nós. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família.